Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é um dos vídeos da retrospectiva de 2018 que a gente está fazendo aqui no Raiz Tricolor. Todos os dias tem vídeo, meio-dia, são 12 vídeos no total sobre a retrospectiva do Fluminense, lembrando várias coisas, lembrando coisas boas, coisas ruins. Você já pode ter visto aí quase todos, né, os vídeos, mas enfim, se você tá vendo isso depois já de terem sido publicados os 12 vídeos, com certeza é só você procurar aí a playlist, que tem lá todos eles, melhor jogo, melhor jogador, pior jogadores, todos eles um top 5 pra fazer aqui no Raiz Tricolor e a gente relembrar esse ano do Fluminense que teve coisas boas, mas também teve coisas ruins. E hoje, por sinal, é um dia da gente lembrar de coisas ruins. Top 5 de jogos horríveis, atuações horrorosas do Fluminense em 2018. E olha que foi muito difícil fazer essa lista porque tinha fácil um top 10, mas para manter o padrão eu fiz um top 5. Só preciso avisar que essa camisa aqui pode ser que já esteja esgotada, porque eu tô gravando isso com antecedência e no momento só tem essa daqui e mais duas. Então, assim, pode ser até que já tenha esgotado. Mas enfim, acessa a loja do Raiz aqui embaixo, o link tá aqui na descrição, acessa lá e vê se ainda tem, às vezes você quer e ainda tem o seu tamanho. Essa daqui também, talvez ainda não tenha mais porque só tem mais uma, essa daqui e mais uma. Ou seja, é muito difícil, mas enfim, às vezes você dá sorte e tem uma perdidazinha lá na loja do Raiz ainda. Se você botar o cupom Natal Raiz, ela tá saindo com desconto também. Então corre lá e às vezes você dá sorte. Já chegando aqui pra primeira partida, né, a primeira atuação horrorosa do Fluminense no ano nessa retrospectiva aqui do canal Raiz Tricolor, eu vou tentar ir numa ordem cronológica. Apesar da gente ter tido muitas partidas ruins ali na primeira parte do ano, o Campeonato Carioca eu meio que desconsiderei um pouco, né, porque nos clássicos, que era onde valia mais mesmo, a gente jogou mais... não jogou tão mal, né? O clássico a gente foi eliminado, por exemplo. A gente até jogou bem, foi eliminado por uma fatalidade no final do jogo. E alguns jogos, por exemplo, a estreia no ano contra o Boa Vista, pô, a gente tava com o time reserva. Enfim, não coloquei tantos jogos assim, né, pra concorrer na lista, não. Um que ficou de fora e que valia menção aqui, você vai ver que ele não tá entre os 5, é o jogo contra o Avaí, o jogo de ida contra o Avaí, que a gente perde por 2-1 no Engenhão, mas não achei merecia entrar. O primeiro jogo do ano que a gente percebeu que a atuação foi horrorosa mesmo, e que esse jogo foi um dos primeiros ali do Campeonato Brasileiro e ele não saiu, foi Paraná 2, Fluminense 1, o jogo ali do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, só pra você ter ideia, inicialmente assim, antes de qualquer informação e etc. O Paraná, ele teve ao longo de todo o campeonato, são 38 jogos. Agora a gente já sabe essa estatística porque o campeonato já acabou. O Paraná ganhou 4 desses 38 e um desses 4 foi contra o Fluminense. Ao todo aí, só pra você ter ideia, né? Se são 4, ele jogou 34 partidas e não perdeu, e não ganhou. Agora, contra o Fluminense, ele ganhou lá no Dorival de Brito. Esse jogo não entra aqui só porque, perdeu pro Lanterna e etc. Foi Lanterna, já era o Lanterna naquela época e continuou sendo o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Não é só, e tal, perdeu pro Lanterna. Não, é porque a gente foi massacrado. O Paraná jogou muito melhor do que a gente, teve chance, bola na trave, defesaça de Júlio César e etc. Uma pressão boa assim no primeiro tempo que acabou não resultando em gols. Só pra você ter noção do time que a gente tomou pressão, olha esse lance aí do Paraná no primeiro tempo do jogo. Júnior tem liberdade para o cruzamento. Júnior. Já no segundo tempo, uma bobeira gigante de Léo, uma bola que era fácil até dele tentar disputar no alto, ou até mesmo se ele deixa o jogador do Paraná dominar a bola, ele não teria tantos perigos, ele vai e faz um pênalti bobo em cima do jogador do Paraná. 1-0, o gol do Paraná e o Paraná passava à frente. O Fluminense estava jogando muito mal, não tinha condições de jogar, fazer jogadas ofensivas, etc. E aí num cruzamento na área, uma falha da zaga, tanto do zagueiro que passa e deixa a bola olhando, acho que foi o Luan Pérez, se eu não me engano, a bola passa olhando, ele não chuta, quanto de Marlon que dormiu e o Biteco chegou fazendo um gol. 2-0 pro Paraná, o Fluminense conseguia perder para esse time fraquíssimo que era o Lanterna do campeonato. Já no finalzinho do jogo, assistência de cabeça de Renato Chaves, gol de Pablo Diego, que ninguém entendia como que ele não virava titular definitivo daquele time. O Fluminense faz o 2-1. Vale lembrar que
aqui um ponto. Esse foi o primeiro jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro sem Pedro, e isso é uma informação relevante. Pedro tinha se machucado contra o Grêmio no empate por 0-0 lá no Rio Grande do Sul, não jogou o segundo tempo daquela partida, e quem entrou era um jogador que já era muito contestado, João Carlos. Agora contra o Paraná, ele também não arrumou nada, e aí a perseguição da torcida começou. Bem, se eu falei que vou aqui numa ordem cronológica, o segundo jogo logo depois desse, a segunda atuação aqui é contra o Flamengo, né? Uma atuação tenebrosa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogo lá em Brasília, a gente perdeu por 2-0, aí você pode se perguntar, poxa, mas perdeu por 2-0, a do segundo turno perdeu por 3-0, foi pior a do segundo turno. Não foi, e aí o principal motivo para não ter sido a do segundo turno e sim a do primeiro turno, o baile que a gente levou do Flamengo. Para começar, Abel tentou escalar o time contra o Flamengo da mesma forma que ele tinha escalado contra o Grêmio lá no Sul e tinha dado certo, só que lá no Sul a gente tinha Pedro de centroavante. Como que era essa forma de escalação? 3-6-1, ele botava Jadson, Richard, Douglas no meio, com Sornosa mais à frente, Marlon e na ala pela direita Gilberto, ou seja, ele recheava o meio de campo e disparava João Carlos sozinho lá na frente. O que aconteceu? O Flamengo massacrou o Fluminense no primeiro tempo. Demais mesmo. Teve brincadeira do Vinícius Júnior, do Paquetá e etc. Uma pressão absurda e, obviamente, se tem pressão absurda, tem gol do Flamengo. O Flamengo abriu o placar, fez 1-0 numa jogada em que Marlon deu um mole. Lembra do pênalti lá que eu falei agora de Léo? Esse de Marlon foi 10 vezes pior, porque ele dorme no lance, a bola passa, ele vê o Marlos Moreno correndo, ele vai e faz o pênalti. Se vocês reclamaram de Ayrton Lucas, que às vezes dormia, né? Aconteceu isso contra o Atlético Paranaense também. Tá aí a explicação, era dos laterais esquerdos do Fluminense mesmo, esses moles em 2018. O pênalti foi batido por Henrique Dourado, que torna esse jogo pior ainda, né? Que é a lei do ex sendo aplicada. No segundo tempo, mais um domínio do Flamengo. O Fluminense não conseguia, só pra você ter ideia, tem um melhor momento do Fluminense, que é o chute de Gilberto. E pra vocês terem noção do nível do Fluminense nessa partida. Eu mostrei o nível do Paraná, agora eu vou mostrar o nível do Fluminense. Olha o chute do Fluminense no primeiro tempo. Essa ficou o Marlon. João Carlos na movimentação, usa o corpo, protege, pode bater, pé esquerdo, pegou mal. Pro segundo tempo, o Fluminense até voltou um pouco melhor, porque voltou com Matheus Alessandro e Pablo Diego. Abel mandou o time pra frente, o Fluminense jogou ali até melhor nos 30 minutos, só que numa jogada de Everton Ribeiro, ele cruza na área, Viseu domina, deixa Júlio César no chão, faz o 2-0 e ali acabou a partida. E o Fluminense saiu humilhado. E o pior é que 2 semanas antes, né, uma semana e meia antes, a gente ganhou a Chapecoense, virou líder do campeonato, só que aí como o Flamengo jogava à noite com o Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou, voltou a ser líder. E aí uma semana e meia depois a gente tomava aquele baile, e aí, enfim, já dava mostras de que o time sem Pedro seria um time mais ou menos. Bem, vamos lá, porque agora a gente já tá depois da Copa do Mundo. Terceiro jogo, terceira pior atuação, não é um ranking, só lembrando, né? E a terceira lembrança minha é de Fluminense Internacional. Isso tá em ordem cronológica, exatamente. Fluminense 0, Internacional 3, e foi o pior primeiro tempo que eu já vi na história do Fluminense. Todos os jogos que eu já vi, esse primeiro tempo foi horroroso. Pra mim, foi pior até do que aquele contra a LDU, em que a gente toma 4-1 na final da Libertadores. Foi bem pior, porque nesse a gente não fez nada assim de produtivo. Foi uma série de falhas individuais. É óbvio que você deve estar pensando, se aquela bola de Marco Júnior entra, cruzamento de Pedro, Marco Júnior, depois da desviada de cabeça, Marco Júnior entra, defesaça do goleiro do Internacional, acho que era o Marcelo Lomba. Mas enfim, se aquela bola entrasse, beleza, mas ela não entrou. E aí no erro individual de Jadson, né? Erro de passe, gol de Nico Lopes, erro de proteção de bola de Gilberto, gol de Jonathan Alves. E já no final do primeiro tempo, um erro de corte de Digão, né? Cruzamento de Digão corta mal. Nico Lopes faz 3-0 pro Internacional dentro do Maracanã, no último lance até do primeiro tempo, esse gol do Nico Lopes. Aí complicou demais, né? O Fluminense volta pro segundo tempo, eu tava nesse jogo, tem até vlog desse jogo aí também, mas com menos de 5 minutos minhas esperanças já acabaram, porque aí já tinha tido uma bola cara a cara do Potker, uma bola cara a cara do Iago, ambas com defesa de Júlio César, erro de passe de Gum e etc. Enfim, um domínio absoluto do Internacional durante praticamente o jogo inteiro, e no segundo tempo, diferente do primeiro, o Internacional não quis mais jogo. Obviamente já tinha um 3-0, e aí o Fluminense teve a chance de pressionar. E aí esse jogo entra não só pela péssima atuação no primeiro tempo, mas pela falta total de sorte
no segundo tempo. Só pra você ter ideia, Sornosa meteu 2 bolas na trave e Pedro fez uma jogadaça, bateu de esquerda para uma defesaça de Marcelo Lomba. Esses 3 bolas aí eram 3-3, né? Enfim, uma péssima atuação no primeiro tempo, rende ao Fluminense e Internacional, né? Fluminense 0, Internacional 3, a vaguinha nesse vídeo aqui. O quarto jogo que entra nessa lista já é no segundo turno do Brasileirão. Não que o Fluminense não tenha feito péssimas atuações entre Internacional, Fluminense 0, Internacional 3, e o jogo que vai entrar aqui na lista, que é Bahia 2, Fluminense 0. O Fluminense fez e merece várias menções desonrosas aqui no meio, só que não entraram porque pra mim não estiveram entre as 5 piores, mas estariam entre as 10, que foi Santos 3, Fluminense 0, Fluminense 0, Vasco 1, uma atuação tenebrosa do Fluminense, mas quando quis jogar, né, que foi quando tomou 1-0, até jogou melhor do que o Vasco. Fluminense 0, Grêmio 1, mais um jogo que o Fluminense sentou no resultado. Atlético Paranaense 3, Fluminense 1, jogo do Campeonato Brasileiro. E também vale destacar aqui a partida contra o Vitória, que o Fluminense foi incapaz de fazer um gol num time que vinha tomando gol, acho que já há quase 20 jogos seguidos. O Fluminense foi o primeiro a não fazer gol no Vitória, foi 0-0. Enfim, essas todas aí mereciam menções desonrosas, mas agora eu vou falar de Fluminense e Bahia, né? Bahia 2, Fluminense 0, e foi o jogo que eu fiquei mais puto dentro desse Campeonato Brasileiro, dos que eu não estava no estádio, pelo menos, né? Eu fiquei muito puto no final de Fluminense e Bahia, principalmente porque, né? Vamos lá, vamos recapitular aqui. O Fluminense começa o jogo tomando uma pressão absurda do Bahia, já estava naquela fase em que um pontinho salvava do rebaixamento. O Bahia pressionando, Rodolfo fazendo defesa e pressão. O Fluminense segurou essa pressão no primeiro tempo, né? Pra você ter ideia, o único lance, por exemplo, que o Fluminense teve no primeiro tempo foi o gol anulado de Everaldo, muito bem anulado. No segundo tempo, uma falha de Rodolfo e aí acabou o jogo, né? Rodolfo falha, gol de Zé Rafael de cabeça, você já viu também esse vídeo aí no lance de falhas. Por sinal, esse jogo do Bahia apareceu pela terceira vez na retrospectiva, né? Tá no lance de melhores defesas, no vídeo da retrospectiva de falhas de goleiro e agora também aqui na de piores atuações. Minutos depois, Gum toca meio errado, Paulo Ricardo recua muito mal, 2-0 Bahia e aí acabou a partida. O Fluminense foi incapaz de pressionar o Bahia, de ir pra cima, etc, de tentar alguma coisa no jogo. Inoperante total, não sujou o uniforme do goleiro do Bahia. E aí, pra mim, o que coroa e que faz essa daqui entrar com louvor nesse top 5 de piores atuações é chegar aos 45 do segundo tempo. Marcelo Oliveira, depois de já ter feito algumas mexidas, olha e pensa, vou mudar o jogo. Agora nos acréscimos eu empato essa partida. Vem Júnior Dutra. Quando eu vi o Júnior Dutra pra entrar ali na beira do gramado e falar, Júnior Dutra, vem aí. Eu simplesmente levantei e comecei a ajeitar as coisas pra gravar a análise pocket aqui, porque eu sabia que não ia acontecer mais nada. E enfim, não aconteceu. E aí tá coroada essa das piores atuações de Fluminense em 2018, né? Falta só uma que você já deve imaginar qual é. Bem, se eu falei que era em ordem cronológica e só tem poucos jogos aí mais à frente, você sabe que é Fluminense 0, Atlético Paranaense 2, o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Fluminense vinha até bem, por exemplo, nenhum desses vídeos aqui, e eu não faria menção a nenhum jogo da Sul-Americana. O Fluminense, a única derrota que teve foi lá pro Nacional de Potosí, lá a 4.000 metros de altura, realmente não tem como, qualquer má atuação lá estaria justificada pela falta de fôlego e etc. Agora, quando o Atlético Paranaense não. O Fluminense entrou, tava naquela ainda de motivar e tal, vamos lá, vai rolar e etc. Uma festa linda da torcida, e mete mosaico, uma empolgação, e durou 4 minutos. 4 minutos só, acabou o jogo. O Nicão faz o gol, o Fluminense teria que fazer 4. O time escalado muito mal, e não pela formação do 3-4-3, mas pela forma como foi montado o 3-4-3, que era um bumba meu boi total, com um chutão pra frente. A única jogada que explicava o Júnior Dutra de titular era Júnior Dutra subir pra tentar tocar de cabeça. E isso foi feito umas 15 vezes, deu certo em uma que o Luciano tentou chutar e fingiu pênalti, enfim. Tanto que, antes ainda no primeiro tempo, acho que com 20 minutos mais ou menos, ele saca o Paulo Ricardo, que estava muito mal, errando muito passe, e coloca Igor Julião para tentar melhorar o time, mas não melhora. O Fluminense até tenta, o Fluminense tentou fazer uma pressão e não conseguiu. O Atlético volta pro segundo tempo, aos 9 minutos mata o jogo de vez, e aí metade do Maracanã já tinha ido embora. O Fluminense não consegue pressionar. Tem ele, na verdade, a melhor chance do jogo no segundo tempo, né, com o Luciano pouco antes de sair o segundo gol, que ele tenta tocar por baixo do goleiro e a zaga acaba cortando, e com o Ayrton Lucas já aos 40 e tal do segundo tempo, que eu nem cheguei a ver esse gol no
destaque. Enfim, piores atuações do Fluminense em 2018. Esse vídeo que eu acho que ficou um pouquinho maior do que o normal, a gravação ficou grande aqui, mas enfim, piores atuações, a gente tem muito mais a falar do que aconteceu de ruim nesse ano do que provavelmente o que aconteceu de bom, mas você vai deixar esse like maroto aí embaixo, vai se inscrever aqui no canal e vai me dar moral comentando qual jogo aí que faltou também, que eu tô esquecendo. Citei alguns aí no meio do vídeo, mas qual seria o seu top 5 de piores atuações? Me diz aí. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.